Menino Jesus, Nossa Senhora de Belém, São Vicente de Paulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, quando Nosso Senhor se dirigiu até o vilarejo de Naim, acompanhado de muito povo, na porta da cidade, sua caravana dá passagem a um cortejo fúnebre, pois os habitantes de Naim acompanhavam o cadáver de um menino, filho de uma viúva, rumo ao cemitério, que se situava fora das muralhas do vilarejo. Até poucas décadas atrás, a nossa sociedade sabia guardar o luto. Isso é ainda mais verdade para a sociedade do tempo de Nosso Senhor. No encontro da comitiva de Jesus com o cortejo fúnebre, podemos presumir que praticamente todos os habitantes do vilarejo acompanhavam o corpo do menino até o cemitério. Ou seja, que todas as famílias de Naim estavam presentes, manifestando seus sentimentos para com a mãe enlutada. Assim sendo, não é difícil imaginar a dramaticidade da cena. Uma grande quantidade de povo acompanhando o cadáver de um menino, filho único de uma mulher viúva, sendo que o povo semita, por temperamento, tende a ser mais sentimental, o que significa que as manifestações de dor deviam ser vivas e comoventes. Nessa cena, Nosso Senhor olha para a mãe e, como ouvimos no Evangelho, movido de compaixão para com ela, Jesus disse-lhe: "Não chores." O texto latino de São Lucas diz que Nosso Senhor foi movido de misericórdia, misericordia motus. E isso é admirável, porque o Verbo encarnado teve um sentimento profundamente humano diante da cena. Ou seja, ele sentiu pena, ele sentiu dor diante da miséria alheia, como se fosse a própria. Isso é misericórdia. A misericórdia é essa tristeza, essa dor diante da miséria alheia, como se fosse a própria. Nós dizemos com razão que Deus é misericordioso, mas na verdade, Deus pode agir com misericórdia, remediando a nossa miséria com a sua graça. Mas Ele não pode sentir os sentimentos próprios da misericórdia. Ou seja, Deus não pode se entristecer, nem sentir dor. Deus é puro espírito, e os espíritos não sentem, porque sentir é um ato que necessita da união ao corpo. Então Deus pode agir com misericórdia, remediando a nossa miséria com a sua graça, mas não sentir os sentimentos próprios da misericórdia. Isso quer dizer, caros fiéis, que pelo mistério da encarnação, Deus mesmo quis exercer a misericórdia no que ela tinha de propriamente humano, ou seja, no que ela tinha de defeituoso, em certo sentido. Porque Jesus Cristo sentiu pena, sentiu dor, sentiu tristeza diante de uma cena de luto. E a respeito dessa dor, dessa tristeza, que é próprio da misericórdia humana, o verbo grego, empregado no texto original do Evangelho, é ainda mais enfático. Porque, como para a cultura da época, as vísceras, as entranhas, eram a sede, eram o centro do amor e da compaixão,
Então, ter compaixão de alguém significava ser movido em suas vísceras. Significava comover-se no seu íntimo por esse sentimento de compaixão. Desse modo, se já é digno de admiração que Deus mesmo tenha desejado sentir aquilo que a misericórdia tem de propriamente humano, graças ao mistério da encarnação, é ainda mais admirável que o Evangelho atribua a Nosso Senhor esse sentimento tão intenso, tão vivo, de uma verdadeira dor pela dor alheia, dor que nasce das entranhas. É certo que tais considerações são de suma importância para alimentar a nossa confiança em Deus. No mistério da encarnação, Jesus Cristo assumiu todas as consequências da nossa natureza. Ou seja, Ele de fato nos amou e teve compaixão de nós até as suas vísceras, até as suas entranhas. E essa misericórdia que nasce do seu íntimo torna-se manifesta no lado aberto pela lança durante a paixão, porque a água que jorrou do seu coração era um sinal de que seu corpo praticamente não tinha mais sangue e que o coração trabalhava em vão para bombear o pouco de sangue que lhe restava. Nosso Senhor nos amou até as suas vísceras, até as suas entranhas, e na paixão deu tudo o que podia dar para manifestar esse seu amor profundo por nós. Então, nada mais atrista o coração de Jesus do que a desconfiança da sua misericórdia. Porque as provas que Ele nos deu dessa misericórdia são extremas. Por outro lado, caros fiéis, tais considerações convêm particularmente a nós em outro aspecto, porque nós, que nos consideramos católicos fiéis à tradição da Igreja, nós corremos particularmente o risco de esquecermos as entranhas misericordiosas de Jesus em nome de um falso combate contra as paixões. Nós sabemos, caros fiéis, que as paixões da alma são aqueles afetos que nos movem em direção a algum bem sensível ou deleitável, seja ele fácil ou árduo, seja ele presente ou futuro. Mas, contrariamente ao que muitos podem pensar, as paixões não são más em si mesmas ou boas em si mesmas. Se as paixões da alma serão boas ou más, isso depende da ordem da razão. É o ditame da razão, ou seja, é a ordem da razão que dirige as paixões a fim de que elas sirvam a um fim bom. E essa ordenação das paixões, por parte da razão, em vista de um fim bom, é o que nós chamamos de virtudes. As virtudes morais, portanto, consistem no bom ordenamento das nossas paixões, dos nossos afetos, por parte da nossa razão, em vista de um fim bom. Felizmente, muitos dos católicos que se dizem tradicionais sabem disso. Felizmente, muitos são os que procuram formar a própria consciência para adquirir, para viver as virtudes. E as virtudes morais subordinadas à caridade é o que realmente produz o equilíbrio moral e espiritual de alguém. Mas apesar disso, na prática,
tanto as tentações do demônio, quanto algum erro ou ilusão pode muito bem enganar não poucos católicos e conduzi-los a um falso combate contra as paixões. Afinal, caros fiéis, ordenar as paixões conforme a regra ditada pela razão e a razão iluminada pela fé, enfim, ordenar as paixões não quer dizer o aniquilamento das paixões. Na verdade, Deus nos deu as paixões como verdadeiras forças, como verdadeiros motores de nossa alma unida ao corpo. As paixões são parte integrante da nossa natureza humana. Elas não são consequência do pecado original. O que é consequência do pecado original é a desordem das paixões, é a revolta das paixões. Revolta que aumenta, que se torna mais intensa com os nossos pecados pessoais. Mas em si mesmas, as paixões são parte integrante da nossa natureza humana, dadas por Deus como verdadeiras forças, como verdadeiros motores para o cumprimento do bem moral. Isso significa que o católico deve cultivar afetos bons, ordenados pela razão, afetos, portanto, virtuosos, que sirvam à própria santificação, ao invés de aniquilar seus afetos, seus sentimentos, em nome de um ideal moral nada humano e, frequentemente, fruto do orgulho. É verdade que Deus costuma submeter nossa alma às experiências de aridez, para purificá-la do apego a uma certa criatura, especialmente as consolações espirituais. E a nossa alma, sob o efeito da provação, deve exercer ao máximo a virtude da fé. Ou seja, nossa alma deve permanecer firme, sustentada pela graça em suas convicções de fé, apesar da aridez, apesar da secura. Isso quer dizer que a aridez, que a secura, não é um fim, um ideal da vida espiritual. Isso quer dizer que a aridez, que a secura, não passa de um meio para que a alma atinja a retidão, a pureza de intenção, para que ela ordene perfeitamente seus afetos ao amor a Deus, à caridade. Portanto, a aridez, a secura, caros fiéis, não é um fim. As purificações pelas quais Deus conduz nossa alma não são um aniquilamento das paixões. Isso não é católico. Isso está mais para a filosofia estoica e mesmo para a prática budista. As purificações pelas quais Deus conduz nossa alma têm por fim a perfeição da caridade. Porque a perfeição da caridade depende do perfeito ordenamento de toda a nossa natureza humana ao amor a Deus. E isso inclui as paixões. Então, quando uma alma purificada por Deus torna-se desapegada das criaturas, isso não quer dizer que ela renunciou aos afetos. Isso quer dizer apenas que não há mais obstáculos para o exercício da caridade, no uso que essa pessoa faz das criaturas. Sendo assim, uma coisa é a ordenação das nossas paixões à caridade. Outra coisa é o falso angelismo de quem pretende aniquilar as paixões em nome de um ideal de perfeição nada católico, nada humilde e nada humano.
Então, caros fiéis, ainda que a nossa vida interior seja de fato uma participação à cruz de Jesus Cristo, ainda que devemos passar por muitas tribulações, por muitos sofrimentos, à semelhança de nosso Senhor em sua vida e em sua paixão, a aridez, a secura, ou então a tribulação e o sofrimento, enfim, nada disso são o fim da nossa vida interior. O fim da nossa vida interior é a perfeição da caridade. Nesse sentido, a aridez ou o sofrimento não passam de meios para que não haja nenhuma desordem em nossa alma, seja nas paixões, seja nas faculdades espirituais, como a inteligência e a vontade. Enquanto que as virtudes, por sua vez, são o ordenamento e não o aniquilamento das nossas paixões, ordenamento segundo a regra da razão iluminada pela fé. É por isso que nosso Senhor nos deu inúmeros exemplos em sua vida terrena do bom uso das paixões, como, por exemplo, a santa ira que ele exerceu contra os vendilhões do templo. Pois as paixões são essas forças de alma, esses motores que Deus nos deu para o cumprimento do bem moral. Um católico que vive uma ilusão no combate espiritual e pretende aniquilar, ao invés de ordenar as paixões, certamente viverá sua vida interior sob o peso da tristeza, sob o peso da tensão e da insegurança. E como ninguém consegue permanecer muito tempo sob o peso da tristeza ou da tensão, não tardará para que haja alguma crise de desânimo e, em alguns casos, de desespero, podendo conduzir a uma crise de fé. De todo modo, se por acaso a providência quiser nos enviar alguma provação para a mortificação, para a purificação das nossas paixões, saibamos bem, caros fiéis, que a consolação pode faltar, mas não a graça. Quando a providência nos envia uma cruz, envia também os meios de carregá-la, o que quer dizer que as consolações sensíveis e mesmo as espirituais podem faltar, mas não a alegria e a paz espirituais. Alegria e paz que vêm da conformidade da nossa vontade à vontade de Deus e que alimentamos pela oração, especialmente pelo sacramento da comunhão. O que importa é que o nosso combate não é propriamente contra as paixões, e sim contra a desordem das paixões. Desordem que nasce do orgulho e que deve ser curada com o exercício da caridade. Portanto, caros fiéis, aprendamos com nosso Senhor que o amor a Deus deve penetrar a nossa alma até inebriar as nossas vísceras, as nossas entranhas de caridade. Essa caridade perfeita passa certamente pela mortificação. Mas a mortificação consiste na aniquilação do amor próprio desordenado e não da natureza humana. A mortificação consiste na aniquilação do amor próprio desordenado e não da natureza humana. Como aprendemos de Santo Tomás, a graça não tolhe, não rouba a nossa natureza humana, mas a aperfeiçoa. E temos uma prova brilhante disso pelo milagre da ressurreição do filho da viúva, que nosso Senhor restituiu por inteiro à sua mãe.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.